Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todos que nos assistem. Inicialmente, obrigado pela audiência de todos vocês. Quero agradecer esse honroso convite, Stephanie, e estender a todos os demais colegas envolvidos nesta capacitação. Eu já estou aqui no 3º ano consecutivo e tenho acompanhado o crescimento desse ciclo, o que me deixa bastante honrado. Eu estou aqui com uma missão, né, pessoal, bem bacana, de um assunto que eu gosto muito, que é tratar de gestão e fiscalização de contratos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Eu vou apresentar para vocês aqui um enfoque bastante operacional para nós sairmos dessa oficina, especialmente, né, com muitos insights. Na verdade, a minha pretensão é trazer para vocês operacionalidades ou sugestões, né, para que a gente possa implementar e melhorar estes procedimentos que nós já fazemos, né? Então, gente, para iniciar, eu vou compartilhar com vocês alguns slides aqui. Deixa eu conseguir aqui compartilhar. Tem alguma coisa... Deixa eu ver aqui. Meninas, eu estou com a possibilidade de compartilhamento? Agora... Sim, professora. Foi? Sim, agora sim. Ah, joia. Ótimo. Pois bem, pessoal. Então, tá? Eu vou acompanhar vocês aqui pelo chat, né? Nós já combinamos aqui, pelo formato que nós estamos nessa oficina, um formato evento. Eu vou tentar acompanhar, tá, em tempo real aqui as perguntas que vocês forem me passando e respondendo à medida que elas forem chegando até mim, tá? Caso eu não responda assim na sequência, ao final de cada bloco eu vou dar uma atenção especial às perguntas, tá? Então, para começar, né? Alguns fatos que acho que são pertinentes. Quando nós falamos de serviços terceirizados, a gente lembra logo da formato genuíno de contratação, que são aqueles contratos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. E nós percebemos, acompanhando, né, o passado, um crescimento gigantesco, tanto no número de contratos terceirizados, quanto no número de trabalhadores terceirizados em toda a administração pública. Eu trago aqui alguns dados para reflexão e para dar o início, né, que foram compilados pelo Franklin Brasil, que me parece que está fazendo parte desse ciclo, né? Ele escreveu um artigo juntamente com uma servidora do TCU, que é a Tânia Pimenta, sobre controles para fins de gestão e fiscalização de contratos, que foi publicado num livro de terceirização que eu coordenei, e saiu ano passado, finalzinho de 2021. E neste artigo, o Franklin traz alguns dados do Executivo Federal. Eu não tenho dados precisos, oficiais, do Judiciário, para passar para vocês. Mas vejam só, acompanhem comigo esse raciocínio. Lá em 2019, os órgãos federais, segundo levantamentos que nós temos da CGU, tinham cerca de 8 mil contratos de serviços terceirizados envolvendo, né, a dedicação exclusiva de mão de obra, considerados, classificados, né, como contratos dele. Isso, em termos orçamentários, soma mais de 8,5 bilhões de gastos anuais. Além disso, né, segundo também levantamentos da CGU, em janeiro de 2019, atuavam pelo menos 98 mil empregados só no Executivo Federal. Daí a gente já percebe a preocupação do próprio legislador em trazer contornos mais precisos sobre a contratação de serviços em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. De 2013 para cá, nós tivemos
pelo menos no Executivo Federal, um acréscimo gigantesco de contratos dessa natureza. Isso, então, explica, em parte, a preocupação do legislador em trazer esses contornos mais detalhados para a Lei Geral de Licitação. Nós também percebemos que é necessário, hoje, fazer diferente o que nós vemos fazendo, né, historicamente. E, então, né, para que a gente possa, então, e que eu possa apresentar para vocês, né, o que a nova lei traz relativo à fiscalização e gestão, e também, né, com esse cunho de fazer melhor, de implementar a operacionalidade, eu vou colocar aqui alguns pontos que eu acho que são extremamente importantes para nós. Então, para início de conversa, né, para começar, portanto, a Lei 14.133 determina que nós precisamos, então, ter o que eu chamo de a regra do jogo. Então, e a lei, ela traz a necessidade de haver regulamentação. Nós vimos lá no artigo 8º da 14.133, parágrafo 3º, que a instituição precisa ter regras claras, né, relativas à atuação de agentes de contratação, equipe de apoio, né, comissão de contratação e, o que é foco aqui, a atuação de fiscais e gestores de contratos, né, estabelecidos em regulamento. Vocês terão ainda uma oficina no decorrer da semana que vai tratar especialmente sobre atribuições e responsabilidade destes agentes. Então, não é esse exatamente o meu foco, né? Mas nós percebemos, então, que o legislador parte do pressuposto que nós precisamos ter muito claro internamente este funcionamento. Como vai funcionar, quais são os papéis, né? Como vai se formar a equipe e tudo que eu vou trazer aqui para vocês de contorno. E aí a gente fica se perguntando assim, e onde é que entra aí a nossa Instrução Normativa número 5 de 2017? Quando nós falamos de fiscalização, especialmente fiscalização, né, de contratos terceirizados, nós logo linkamos a famosa, né, Instrução Normativa número 5 de 2017, que o Judiciário especialmente tem, né, como uma boa prática, né, se orienta pelas diretrizes da própria norma. E é exatamente esse o ponto, né? Quando se fala em Instrução Normativa número 5, eu faço uma analogia da norma com um sapato. Eu costumo dizer que a Instrução Normativa número 5, ela funciona tal como um sapato. Se eu considerar aqui, né, pela imagem, um sapato masculino, eu vou dizer que a IN5, ela deve ser um sapato 39, número 39. E, portanto, ela é feito, né, ela foi construída em cima de uma realidade que talvez grande parte, né, da população poderia calçar. Como é, de fato, um sapato 39, né, masculino. A gente percebe que grande parte da população usa este número. Mas não necessariamente todos irão conseguir calçar esse sapato com o mesmo conforto e seguir, né, a sua caminhada da mesma forma, usando a mesma numeração. Então, vai ter aqueles que calçam um número menor e que, ao calçarem o 38, 39, não vão conseguir caminhar com a mesma desenvoltura. Já aqueles que calçarem um número maior também terão dificuldade para caminhar com conforto, né, e segurança, porque o pé vai ficar apertado. E assim é a norma, a IN5. A IN5, a gente pode extrair da norma tudo que ela tem de bom, e ela tem muita coisa boa,
né, muitas diretrizes que nós podemos aqui captar, mas não necessariamente a IN5 ela consegue se moldar perfeitamente à realidade de todas as instituições. Sequer isso ocorre com as instituições do Executivo Federal. Assim dito, né, o regulamento trazido na IN5, o que nós temos na IN5, podem ser, né, extraídos para um regulamento próprio. Até porque a IN5, ela não traz todo o contorno, todas as diretrizes que nós precisamos, especialmente no que diz respeito às questões de fiscalização administrativa e de outros serviços que não são caracterizados como dedicação exclusiva de mão de obra. Assim, né? Assim, todo o meu norte aqui nessa oficina vai ser em cima de algumas diretrizes. E algumas dessas diretrizes estão na própria IN5, mas precisarão ser trazidas para o universo da própria instituição através de um regulamento, para serem validadas e para serem moldadas conforme aquela realidade. Este é um ponto extremamente importante para o nosso início aqui. Dito isso, da IN5, voltando para a 14133, nós verificamos na 14133, além da necessidade de regulamentação expressamente trazida na norma, nós temos aqui no artigo que trata do termo de referência uma orientação para que esse termo de referência traga alguns parâmetros e elementos que a nova lei traz como obrigatório. E entre estes elementos, eu cito 3 que nos interessam aqui para falar de gestão e de fiscalização de contratos, que é, em primeiro ponto, modelo de execução do objeto. Então, vejam que a letra E do inciso 23 estabelece a necessidade de, no momento, então, que se está planejando a contratação, haver a definição do modelo de execução. E a própria lei define modelo de execução, traz uma definição, dizendo que este modelo, então, consiste em esclarecer, na definição, né, de como o contrato deverá produzir os seus resultados pretendidos desde o início até o encerramento. Ou seja, nós precisamos ter uma clareza já no momento do planejamento se esse contrato tem uma natureza continuada, se esse contrato tem um modelo de contratação cujo resultado vai ser atingido através de um contrato firmado em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, definido como regime de dedicação exclusiva de mão de obra, se é um contrato típico de demanda, se é um contrato híbrido, porque nós podemos ter uma parte, né, dos serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, uma parte, né, sob demanda. Nós precisamos esclarecer isso, né, definir e trazer isso para o termo de referência, porque é a partir desse modelo de execução que nós vamos fazer um passo seguinte, que é a norma nos determina a necessidade, que é definir um plano de fiscalização. Que é nós, então, né, a partir dessa definição de modelo de execução, vamos, então, também, né, deixar claro no termo de referência como nós vamos acompanhar e fiscalizar esse objeto, a execução desse objeto. Então, vejam que a nova lei, ela deixa muito claro que a fiscalização e a gestão, os procedimentos operacionais já devem ser planejados juntamente com a própria
necessidade, juntamente com os contornos, né, do próprio objeto da contratação. Nós precisamos já pensar na sua execução e como nós vamos, né, acompanhar isso. Portanto, essa definição, esse modelo, esse plano de fiscalização, ele não é algo que se constrói depois, com uma portaria de nomeação, após, né, a designação dos envolvidos. Ele já nasce antes, ele já deve ser padronizado anteriormente. Além, né, então, do modelo de execução do objeto e do modelo de gestão de contratos, que vai descrever como vai ser acompanhado e fiscalizado, nós também vamos deixar claro no termo de referência critérios de medição e de pagamento. Nós sabemos que a tendência atual é que os contratos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, que é um modelo de execução que nós podemos utilizar, né? Nós podemos lançar mão, eles não excluem a possibilidade de haver critérios de medição para aferição de qualidade dos serviços prestados. Então, nós podemos ter um contrato classificado como uma dedicação exclusiva de mão de obra, como, por exemplo, um serviço de recepção típico de dedicação exclusiva de mão de obra, na qual eu tenha um instrumento de medição de resultado para avaliar a qualidade desse serviço de recepção que é me apresentado. Não só, né? Portanto, vejam que se nós temos um instrumento de medição de resultado, nós focamos também no que a empresa entrega, no que ela nos apresenta. E nós vamos avaliar o serviço entregue, e não só a mera disponibilidade do empregado alocado de forma exclusiva. E essa forma de medição e de pagamento também precisará estar bem claro no termo de referência. Então, vejam que, né, o que eu posso, né, como conclusão, é dizer que serviços em regime de dedicação exclusiva de mão de obra podem ter e devem ter a avaliação de qualidade. A gente pode e deve, né, verificar qualidade desses serviços entregues e não a mera disponibilidade da mão de obra. O que nós vamos aqui focar, né, o que é o meu objetivo nessa oficina, é nessa letra F aqui, em identificar como nós podemos, então, montar esse planejamento de fiscalização para melhor atender, né, a nossa necessidade, certo? Então, é na letra F, né, que eu vou me concentrar aqui durante todo esse meu tempo aqui com vocês. Ainda, então, na 14.133, vejam que o legislador, pela importância da temática, estabeleceu um conceito de regime, de contratos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, que é algo que nós já temos, né, mas não tínhamos na lei geral. Nós tínhamos esse conceito em outros regramentos, mas nós não tínhamos na lei geral que trouxe, né, algumas orientações específicas para os contratos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Portanto, é importante que as instituições tenham muito claro este conceito de dedicação para poder classificar o objeto. E a lei estabelece um conceito que nós já temos, né? Nós já conhecemos, tal qual o que nós temos na Instrução Normativa número 5, de 2017, lá do Ministério do Planejamento. É o mesmo conceito, né, que nós já usávamos. E que traz, então, 3 diretrizes, 3 requisitos para a classificação de contratos em regime DEMO, né? O primeiro item, o primeiro requisito é o empregado estar à disposição do contratante nas suas dependências. Ficar à disposição
é aquele objeto contratual, né? É aquela necessidade onde nós estabelecemos em contrato que para atender, né, o tomador de serviço, a empresa precisa deixar um empregado lá. Deixar o empregado em algum lugar que o contrato vai definir. Ficar à disposição do contratante, do tomador de serviço, é uma característica principal da dedicação exclusiva de mão de obra. Então, quando nós temos uma cláusula contratual que diz que o empregado precisa estar, né, à disposição do contratante das 8 às 18, precisa cumprir 1 hora de intervalo, por exemplo, né, precisa ele tem uma planilha detalhada, ele vai fazer isso. Nós temos uma série de serviços, né, que nós prevemos contratualmente que serão executados pelos postos de trabalho, típico de dedicação exclusiva de mão de obra. Na letra B, o segundo requisito é contratado não compartilha recursos humanos e materiais disponíveis para execução simultânea de outros contratos. Quando é que o contratado não compartilha recurso humano? Ele não compartilha recurso humano quando o contrato estabelece uma exclusividade do empregado, ou quando, mesmo não estabelecendo uma exclusividade, a carga horária solicitada já é uma carga horária máxima a que o empregado pode trabalhar pelo regime seletista. Então, se eu não digo nada de exclusividade, mas eu estabeleço que o empregado precisa estar à disposição numa carga horária de 8 horas, né, 8 às 18, com tantas horas de intervalo, automaticamente nós não permitimos, o contrato acaba de uma forma indireta, não diretamente expresso, né? Mas ele acaba indiretamente não permitindo compartilhamento de recursos. Quando nós temos materiais e equipamentos que são necessários para a execução e que devem ser entregues no local da execução, serão conferidos a entrega destes materiais, também. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, nós fizemos um detalhamento dos materiais e das especificidades desses materiais que serão utilizados durante a execução do serviço. Portanto, aquele quantitativo, aquele tipo de material é uma exigência do contrato. E para atender, a empresa precisa, para atender, né, o contrato, ela precisa disponibilizar exatamente o que o contrato está prevendo, exatamente como ele diz. Então, vejam que isso é muito próximo, né, de serviço em regime de dedicação exclusiva. E o terceiro requisito, que é extremamente importante também, é que esse modelo de contratação, de execução, possibilita fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão de recursos humanos alocados aos seus contratos. Vejam, então, que se nós estamos diante de uma necessidade onde eu identifico trabalhadores, onde o contrato define local para executar, o contrato define horários para os serviços serem executados, para que o empregado fique à disposição, esse modelo de execução permite fiscalização, permite que a administração, o tomador de serviço, possa fiscalizar as questões trabalhistas, por exemplo, adicionais, né, salário, vale transporte, vale refeição, benefícios. Porque o modelo de execução, o fato do empregado estar à disposição e ser exclusivo, permite isso. Assim como permite controle e supervisão também de materiais, né? Então, quando nós temos os 3 requisitos estabelecidos, né? Quando nós conseguimos ter a presença dos 3 requisitos, nós estamos diante de um contrato classificado como regime de dedicação exclusiva de mão de obra. O que eu quero deixar aqui também claro é que nós temos um outro conceito no judiciário de dedicação exclusiva de mão de obra,
que é um pouquinho diferente deste, da 14133, que é um conceito que está na Resolução 69 de 2013, atualizado mais recentemente em 2018. E esse conceito aqui trazido na Resolução 169 é um conceito para fins de utilização da conta depósito vinculada, bloqueada de movimentação. Então, a resolução 169 do CNJ é a resolução que embasa a operacionalidade, né, do uso da conta depósito vinculado. E é diferente, então, do próprio conceito da 14133. E vejam só aqui que no artigo 1º da resolução 69 do CNJ, nós temos um conceito que diz assim: considera-se dedicação exclusiva de mão de obra aquela em que o edital de licitação e anexos, termo de referência, o projeto básico e minuta do contrato, por via de regra, estabelecem que a contratada deve alocar profissionais. Deve alocar profissionais para trabalhar continuamente nas dependências do órgão, independente do edital indicar perfil, requisitos técnicos e quantitativo de profissionais para execução do contrato. Então, vejam que para usar a conta depósito vinculada, basta a identificação de que há necessidade de alocar gente, profissionais. E esses vão trabalhar de forma contínua. Mas qual é o período dessa continuidade, né? A resolução não estabelece o período de continuidade. Então, o conceito de continuamente, que me parece estar aqui no parágrafo 1º, é diferente do conceito de contínuo para fins de classificação orçamentária, por exemplo. Então, me parece que a resolução do CNJ estabelece a necessidade do uso da conta vinculada se eu estiver diante de um contrato de 6 meses, por exemplo, onde eu não tenho um contrato de natureza continuada, né? Mas eu tenho uma continuidade de trabalho, de trabalhadores alocados para atender o objeto por 6 meses. E aí já se instalaria a necessidade de uso de conta vinculada. E diz aqui, então, no parágrafo 1º, que, sendo que a atuação simultânea, né, devidamente comprovada de um mesmo empregado da contratada em diversos órgãos e ou empresas, descaracteriza a dedicação exclusiva de mão de obra. Então, vejam que, para fins de uso da conta depósito vinculada, havendo alocação de profissionais e esse empregado não estando, né, trabalhando em outro lugar, não estando atendendo a outra instituição, haveria necessidade de conta. Diferente do conceito que eu acabei de ler aqui, da 14133. Então, me parece que nós podemos ter contratos cujo modelo de execução é um modelo de execução voltado a resultado, né, com foco no entregável, no metro quadrado, né, mas que, pela definição do artigo 1º, parágrafo 1º da resolução do CNJ, possa ter conta depósito vinculado, estabelecido aqui. Certo? Me parece que há, então, não há uma associação direta. A gente pode ter situações diferentes. Uso da conta vinculada em contratos focados em resultado, porque as classificações aqui são diferentes, certo? Dito isso, um outro ponto, então, extremamente importante que a nova lei estabelece é a necessidade de termos um plano de fiscalização. Quando se fala em plano de fiscalização, a gente pode ler, né, podemos entender que o plano de fiscalização é um manual de gestão e fiscalização.
A ideia do plano de fiscalização é que ele seja mais pontual do que isso, mais específico do que isso. Mas calma lá que eu já vou chegar nisso. Mas o plano de fiscalização que é necessário, então, necessário por força desse artigo, ser composto por um processo de planejamento que antecedem as atividades, nas quais há uma classificação de contratos. E esta classificação de contratos é o que vai definir o que, como e quando nós vamos fiscalizar os contratos. E ainda, né, com identificação de riscos, estratégias e atividades necessárias para otimizar a gestão e a fiscalização de contratos. Desta forma, eu digo a vocês o seguinte, que nós temos, então, os contornos gerais estabelecidos para contratos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, trazidos na Lei Geral, a 14.133, com maior, com detalhamento, né, para contratos dessa natureza, do que a 8.666 de 93, que muito pouco trazia sobre contratos terceirizados, né, especialmente em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. A partir, então, dessas diretrizes mais amplas trazidas na Lei Geral, nós, as instituições, irão elaborar os seus regulamentos próprios ou manuais próprios, na qual haverá necessidade de classificar contratos, de padronizar procedimentos, trazer definições e operacionalidades de acordo com a estrutura institucional, de acordo com a instituição. E a partir do regulamento, vai haver a definição lá no termo de referência do próprio planejamento da fiscalização, que seria, né, o plano de fiscalização propriamente dito. Vejam que esse plano de fiscalização, eu vou colocar aqui uma canetinha, esse plano, vamos ver aqui, vou colocar um laser aqui, só para mexer aqui na tela com vocês. Esse plano de fiscalização, ele é específico, ele é pontual, ele é do objeto. Então, a ideia da nova norma é que o planejamento da execução, ou seja, da gestão e da fiscalização, seja pensado para aquele contrato, mas que ele esteja dentro de um contexto, né, regulamentado internamente, para que estas atividades, né, de acompanhamento contratual sejam firmadas, feitas, né, referendadas pela própria instituição. E a partir daí é que o plano vai nascer. Não o contrário, como nós vimos historicamente. O que tem acontecido muito, né, olhando aqui no retrovisor, é que muitas vezes, né, os gestores e fiscais de contratos, quando são nomeados para o encargo, não conseguem, muitas vezes, detectar a rotina. Quais documentos vão ser solicitados, como ele faz, o que ele vai solicitar de documentação e o que ele vai ver em cada documento. Porque não há um planejamento disso institucional. Então, ele acaba fazendo as suas atividades da forma como identifica, como muitas vezes entende que seja o mais adequado. Tentando, muitas vezes, se socorrer de instruções como a IN5, que muitas vezes acabam sendo incompatíveis com a própria, com a própria instituição, né? Com a própria formato que a instituição possui. E aí acaba tendo muita dificuldade de realizar, de fato, as suas atividades. Então, né, estabelecida essa necessidade de haver um plano de fiscalização, através, né, de
manual de um regulamento, vamos para uma parte importante, que é o que, de fato, todo manual deve ter, né? As diretrizes. Se nós formos, então, pensar na própria IN5 como uma referência de boa prática, nós podemos ver que a IN5 traz, traz várias diretrizes que nós podemos nos apropriar para estabelecer as nossas próprias regras. E algumas dessas diretrizes, né, estão aqui no artigo 40 da IN5. E quando eu vi esse artigo 40 pela primeira vez lá em 2017, eu vi nessa primeira parte da frase aqui do parágrafo 3º exatamente tudo que eu sempre disse, tudo que eu sempre acreditei, que as atividades de gestão, fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor. Vejam que a IN5 estabelece possibilidades das atividades serem exercidas de forma diferente. Desde que no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à gestão do contrato. Vamos focar aqui nessas diretrizes que estão estabelecidas na primeira parte. Depois nós vamos para a segunda parte do parágrafo 3º. Primeira parte aqui, que fala em preventiva. As atividades de gestão e de fiscalização da execução devem ser realizadas de forma preventiva. O que todos nós aqui nesta sala soubemos é que as famosas cláusulas exorbitantes, né, dos contratos administrativos exigem que haja um acompanhamento contratual. Não permite que haja uma passividade, né, do tomador de serviço com relação a essas questões de acompanhamento contratual. Portanto, as atividades de fiscalização, elas precisam ter um cunho de prevenção, um cunho preventivo, não um cunho de auditoria propriamente dito, que são operacionalidades diferentes, que são focos diferentes. Essa ideia de que a gestão e a fiscalização precisa ser preventiva foi muito bem trabalhada naquele famoso Acórdão 1214 de 2013 do TCU, que foi um grande divisor de águas no que tange, né, a gestão e a fiscalização de contratos, e que acabou culminando na alteração da anterior norma, né, a IN2, por uma instrução normativa lá em 2013, que foi a IN6. E o que o Acórdão 1214 trouxe, né, foi a conclusão de um grupo de estudos que chegou à conclusão de que, naquele momento, o que a administração estava fazendo, as regras para a fiscalização contratual eram muito próximas à auditoria, com o objetivo de verificar incorreções como se fosse um órgão fiscalizador. E, na verdade, o objetivo da fiscalização contratual administrativa, né, é justamente evitar que hajam incorreções que comprometam a instituição tomadora de serviço. Né? O nosso objetivo na fiscalização é afastar né, da nossa cola a súmula 331 do TST. E, portanto, todas as rotinas, as operacionalidades que nós formos aqui implementar, ela precisa ter essa ideia de ser preventiva e não uma auditoria pontual para buscar incorreções. Isso traz uma operacionalidade que permite, inclusive, que se possa usar a amostragem. Mas qual a amostra? Qual seria a amostra ideal e quando que a gente poderia usar a amostragem? Aí vai depender do próprio modelo de execução contratual e da análise de risco que a gente vai fazer.
Mas é possível, e tanto é possível que a própria IN5 estabelece a possibilidade de usar a amostragem. Né? Fazer fiscalização preventiva com a amostragem, porque nós, segundo a própria IN5, estamos usando o procedimento de conta-depósito vinculado, que também tem um cunho preventivo. Né? Ela tem essa ideia de prevenção. Então, vejam que as rotinas que nós temos, elas precisam ter esse viés preventivo. Esse é o primeiro ponto, né, para nós, então, entendermos como vai ser elaborado este próprio manual, ou plano de fiscalização, né? O segundo ponto é que as atividades de gestão e de fiscalização precisam ser rotineiras, precisam ter esse cunho de rotina. Eu sei que aqui nessa sala nós temos servidores de vários lugares do Brasil, né? Infelizmente eu não estou conseguindo ver o chat aqui e identificar de onde vocês são. Mas certamente muitos de vocês devem conhecer aqui o meu estado, né, Rio Grande do Sul, e devem conhecer a nossa Serra Gaúcha. Devem conhecer Gramado, Canela, né, a nossa Serra Gaúcha. E lá na Serra nós temos em Gramado uma pizzaria. Eu não tenho nada a ver com a pizzaria, tá? Não é nem propaganda. É só um exemplo que eu quero dar para vocês para ilustrar o conceito de rotina aqui para fins de gestão e de fiscalização, tá? Eu estive recentemente numa pizzaria chamada Cara de Mal. Vocês já foram nessa pizzaria Cara de Mal? Se não foram, só prepara um bolso. Mas quem tem filhos pequenos, os filhos adoram. Porque é uma pizzaria temática. É uma pizzaria temática com a temática de pirata, né? E se vocês já foram lá, vão confirmar o que eu quero dizer aqui. Quem não foi, se um dia for também, vai confirmar que se você chegar lá, desde o momento que a gente desce do carro e vai para uma fila de espera, porque tem horário de entrada na pizzaria, você já começa a se sentir parte daquele cenário. E tudo é programado. Então, você chega na fila, já tem 2 recepcionistas, normalmente um casal, vestido a caráter de pirata, que começa a interagir com as pessoas, com os clientes na própria fila, na rua, no estacionamento, na calçada, né? Interagir com piadas e tal. Depois, à medida que eles vão confirmando, né, quem comprou o voucher, a pessoa entra na pizzaria. Quando entra na pizzaria, tem um hall de espera. Então, toda ela é temática, né? Tem os quadros que se mexem, que vai acompanhando a pessoa com o olhar, e no fundo, toda temática, assim. Você vai pisando sobre um aquário, vai vendo os peixinhos, e depois entra para o lugar onde é servido o rodízio de pizza. E tudo é extremamente planejado. Desde as primeiras pizzas que passam em cada mesa, as músicas, o show temático que acontece, sempre é com a participação dos próprios garçons que fazem, né, papel coadjuvante da peça. Aí tem 2 principais que são os atores, né, que conduzem o espetáculo. As piadas, as músicas, a dancinha do TikTok. O que vai mudar é a música do momento, é a dancinha do momento que está na moda, mas é toda uma rotina programada. Tudo sai exatamente como tem que sair, do início ao fim. Sempre a mesma rotina. E é justamente isso que nós precisamos. Padrão, rotina estabelecida em regramento interno. Independente de quem realiza a atividade, tal como acontece lá com a pizzaria Cara de Mal, independente de quem está atendendo, quem é o atendente, né? A rotina é exatamente a mesma. Independente de quem é a clientela que está sentada nas mesas, tudo acontece exatamente da mesma forma. Então, isso é um belo exemplo do que nós temos, né, que levar também para as nossas rotinas administrativas. Por isso, a necessidade de
regulamentar isso, de esclarecer isso, né, previamente. A terceira grande diretriz é a sistemática. É como isso vai acontecer, a sistemática. A sistemática, ela faz parte, né, dessa operacionalidade, né, dessa rotina que a gente precisa. E aqui eu sinto um exemplo muito pessoal, muito meu. Lá em 2014, né, falando em sistemática, né, lá em 2014 eu tive a minha terceira filha. Estava grávida da minha terceira menina, né? Terceira filha. Primeira menina, terceiro filho. E lá no início, lá em março, eu estava entrando no 7º mês com uma agenda lotada, porque logo em seguida eu iria parar em função da gravidez. E o meu pai, que era meu sócio no escritório aqui, falece. Teve um infarto fulminante e faleceu assim, né, de uma hora para outra. E ele era nosso sócio. Então foi um ano muito difícil, porque, enfim, pelas questões emocionais envolvidas ali, desse parentesco, e fora isso, a questão trabalho mesmo, profissional, né? Então foi um ano muito difícil. Ela era a terceira filha, então tinham mais 2 que demandavam cuidados. Aí eu lembro que um tempo, logo que ela nasceu, tinha alguns finais de semana que acontecia uma rotina mais ou menos assim. Ela mamava toda hora, né, de 2 em 2 horas, e eu estava com o segundo do meio, o filho do meio estava completando 3 anos, aquela época do medo, né, que as crianças têm medo do escuro, acordam à noite. Ele acordava, o meu filho do meio acordava à noite, me chamava. E o meu mais velho estava completando 14 anos. Estava com 14 anos para 15, querendo sair à noite, querendo ir para as festinhas. Eles chamavam na época de social, de uma raiva dessa social, querendo sair à noite. E eu administrando aquilo tudo. Resumindo, chegava final de semana, eu era um zumbi, não dormia, né? Porque era assim, um em cima do outro, me chamando. Lá pelas tantas, quase surtada nesse ano, né? Eu pensei, mas peraí, eu preciso arrumar uma sistemática para enfrentar essa situação. Não é possível deixar esse negócio tomar conta de mim, essa rotina tomar conta de mim. Vamos criar uma sistemática aqui. Aí comecei a perceber os horários em que a minha menininha acordava para o mamar, né? À noite. Aí eu comecei a tentar contornar esses horários, estender os horários para fazer com que ela mamasse nos horários que eu estava programando aqui. O meu menino do meio, ele acordava pontualmente, reloginho, em torno das 2 da manhã até as 2h30, todos os dias. Das 2h30, entre 2 e 2h30 era certo que ele acordava. Então, e o meu mais velho queria sair ao final de semana, né? Então eu disse o seguinte: olha, só um pouquinho. Lucas, que é o mais velho, você vai sair, mas a mãe vai te buscar ou o pai 2h30. A hora que a tua irmã e o teu irmão, a hora que o teu irmão acordar. Ele ficava me olhando assim, como assim, mãe? A hora que ele acordar, eu vou te buscar. Porque vai ser assim, eu vou dar uma mamar para a mana, ela vai mamar em torno de 2 horas, aí o teu irmão acorda nesse horário, e era só para me ver e tinha que ser a mãe, não podia ser o pai. Eu vejo o mano do meio, então eu te mando uma mensagem, SMS na época, nós não tínhamos ainda o WhatsApp, manda uma mensagem e você vai me esperar. Não vai passar de 2h30. E assim foi a sistemática que nós criamos. Veja só, hoje quando eu olho para trás, eu fico rindo disso, né? Mas na época era tragicômico. Foi uma sistemática que a gente encontrou para enfrentar os finais de semana, para conseguir dormir pelo menos um pouco, porque estava um absurdo. Então, talvez não fosse a melhor sistemática, mas foi o que eu encontrei naquele momento. E é exatamente assim que as rotinas de acompanhamento contratual têm que acontecer. Nós precisamos ter uma sistemática introduzida. Eu vou apresentar para vocês algumas sugestões aqui. Se essa sistemática, ela pode ser aprimorada, mas eu preciso ter um ponto de partida.
para que a gente consiga, então, ter ações preventivas e rotineiras. E a sistemática faz parte, né? Então, a gente precisa pensar como vamos fazer, né? Como vamos fazer as nossas atividades. Por fim, como uma diretriz, nós temos a questão de transparência, né? De transparência. E a transparência aqui não ela tem vários vieses diferentes, ela tem vários sentidos aqui. Um dos sentidos é que essa rotina e essa sistemática, ela precisa ser conhecida pelo contratado. Primeiro, porque o contratado é parceiro. A terceirização exige parceria. A parceria é importante para que se atinja, né, um resultado esperado. E esta parceria, quando envolve administrações públicas, contratos administrativos, portanto, ela fica um pouco prejudicada, até mesmo em função das cláusulas exorbitantes, essa parceria fica assim, deixando a desejar. Mas o fato é que essas normas, né, essa forma de trabalho, ela precisa estar clara para o licitante. Isso pode influenciar na própria entrega do licitante, na própria proposta do licitante. É por isso que ela está lá no termo de referência, na nova lei de licitação, o plano de fiscalização que nós temos. Certo? Aqui é a família que sobreviveu ao ano de 2014 que eu estava falando para vocês aqui. Hoje a gente tem outra sistemática. Nós estamos introduzindo lá em casa instrumentos de medição de resultado. Cada um tem o seu. Eu estou aprimorando esse instrumento ainda. Ainda não fechei, né? Então, pois bem. Falando aqui do regulamento e de plano, né, manual, nós temos uma diretriz importante aqui, que é dentro dessa transparência, de que este manual, esse regulamento, principalmente, ele precisa ter um cunho operacional. Eu digo sempre que esse manual, ele precisa sanar as dúvidas de quem está nessas atividades, quem tem a atribuição, o encargo de acompanhamento contratual. Um bom manual é aquele que responde a essas 4 perguntas essenciais. O que preciso fazer? Como precisa ser, nós vamos fazer? Quando e a quem compete fazer? Se esse manual não responder a essas 4 perguntas, você não tem manual, né? Você não tem. O manual, ele é feito não para o advogado, né? Ele é feito para operacionalizar. Então, ele tem que ter um cunho prático, né? Ele tem que ter um cunho didático, inclusive. Ele tem que ter modelo, né? Ele tem que trazer situações, classificação, principalmente, de contratos, para que a gente, a partir daí, consiga definir o que fazer aqui, né? Então, para que a gente consiga ter essa operacionalidade que é importante, eu vou passar para vocês algumas ideias aqui, para que a gente consiga sair. E um dos pontos importantes, né, deste manual é o estabelecimento de quem compete fazer. A quem vai ser remetido este encargo. Coloco aqui uma brincadeira, né? A pimponeta, petá, ferrugem, a quem compete. Isso é um ponto extremamente importante do manual e do plano de fiscalização. Então, obrigatoriamente, nós precisamos estabelecer a forma de acompanhamento contratual e esta forma, né, essa equipe de planejamento, ela pode ser pensada de acordo com a própria
classificação de contratos que a gente fez. Calma lá, né? Alguns parâmetros importantes para a designação dessa equipe de planejamento. Primeiro parâmetro que nós temos é o parâmetro da complexidade do objeto. Objetos complexos demandam, né, uma equipe de planejamento composta, né, por mais de um servidor com atribuições específicas. Então, a complexidade do objeto nos contratos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra não se dá pela natureza do objeto em si, pelo objeto, pela atividade contratada. A complexidade se dá pelo fato de ter aqui, nos contratos em regime demo, a possibilidade de controle, o que determina a necessidade de se ter um planejamento para o acompanhamento administrativo das questões trabalhistas envolvidas. Então, a gente sabe que contratos em regime demo, existe uma complexidade diante desta necessidade de acompanhamento das questões trabalhistas envolvidas. E pelo fato das questões trabalhistas serem significativas, né, serem importantes, porque aí a incidência, né, a aplicação da súmula 331 do TST, é recomendado que se tenha, então, alguém com atribuição específica para análise dessas questões administrativas, trabalhistas. E outro servidor ou uma equipe, enfim, uma área, para as questões relativas ao próprio objeto, né, que a gente chama de fiscal técnico. Então, vejam que a complexidade vai moldar a forma como nós vamos estabelecer a equipe. Nós podemos ter o recebimento de determinado objeto por uma comissão. Isso vai se dar de acordo com a complexidade. Mas vejam, então, que nós podemos montar a equipe de acompanhamento conforme essa natureza do objeto, em razão da própria complexidade. Uma segunda diretriz importante que o próprio manual precisa pensar, né, é a nossa estrutura institucional. A estrutura institucional define muito da equipe de acompanhamento, principalmente porque nós vamos ter, né, alguns contratos que serão executados em vários locais. Então, nós temos contratos cuja fiscalização é centralizada, mas nós temos execução acontecendo em vários pontos diferentes, né? Às vezes em comarcas diferentes do interior, nós temos serviços terceirizados em regime demos. Então, nós precisamos ter uma fiscalização, um braço, né? Alguém que tenha por delegação, seja designado para acompanhar questões técnicas e ou administrativas no próprio local da execução. Então, a estrutura institucional também vai determinar os parâmetros para essa equipe de planejamento. Um ponto importante que a própria lei traz, né, como uma diretriz extremamente importante, que é, né, talvez que tenha passado, né, a princípio, é a própria segregação de função, né, que é algo a se pensar e que manda muito quando nós estamos pensando em equipe de acompanhamento. A quarta diretriz que eu tenho aqui é o perfil. O perfil necessário está dentro dessa proposta que a nova lei estabelece de gestão por competência, né, onde se percebe que as atividades de gestão e de fiscalização, elas demandam pessoas com perfis diferentes, perfis comportamentais. Não necessariamente, não somente, né, a questão técnica, a capacidade técnica, mas o perfil comportamental é diferente. É diferente pelas atribuições de cada um desses encargos. A gente percebe, portanto, que o gestor de contratos, ele
tem atribuições que acabam fazendo com que essa pessoa, né, esse servidor, ele tenha que olhar para o futuro do contrato e se preparar. Nós percebemos que o gestor de contratos é aquela pessoa que tem atribuições onde ele está sempre olhando para frente, e se preparando. Ele que está de olho no aditivo, na prorrogação, né? Ele que está de olho compete a ele sancionamento, e ele está de olho no preço, né? Então a gente percebe aqui, né, o equilíbrio, a manutenção do equilíbrio, que há um perfil comportamental que faz com que o gestor de contratos tenha determinadas atribuições que precisam de competências que precisam ser trabalhadas. Capacitação, inclusive. Não só técnica, mas comportamentais. Assim como o fiscal é aquela pessoa, é aquele servidor que a gente entende que ele olha para trás no contrato, olha o que aconteceu e registra. Fiscal, pelas características, né, da própria atividade, ele tem esse perfil de ser alguém detalhista, organizado, e que registre o que está vendo, o que se passou, né, e o que está ao seu redor. Então, a gente percebe que gestor e fiscal demandam perfis e têm atribuições diferentes. Um voltada para frente, outro voltada para o passado. Né? E que ambos se complementam. Né? E assim a gente consegue ter um acompanhamento contratual mais eficiente. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui parar o meu compartilhamento para dar uma olhadinha aqui no chat de vocês. Engraçado que eu não estou conseguindo. Vamos ver se eu consigo aqui. Tem um barulho aqui na minha janela. Ai, agora parou. Tá. O Teams está com um atrasinho aqui para mim, então eu estou com uma certa dificuldade aqui que eu queria dar uma olhada. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar aqui. Um pouquinho que vocês colocaram aqui para mim, que foi no passado, tá? Deixa eu me achar aqui um pouquinho. Agora sim, né? Tem algumas perguntas aqui que eu sei que vão ser melhor detalhadas numa outra oficina, tá? Por isso que eu não estou adentrando em alguns méritos aqui, mas não vou deixar sem resposta. O Guapi pergunta o seguinte, acho que aqui, o Guapi Moraes, né, do Instituto Brasileiro de Museus, tinha feito uma pergunta sobre um servidor que foi de uma comissão especial de licitação para uma concorrência de obra, julgou e atuou efetivamente como membro, elaborou o edital, minutou para assinatura, instruiu o processo nos autos necessários, só não fez o projeto básico. Então, este servidor pode ser fiscal administrativo do contrato, não há segregação de função? Pois é, né, Guapi? Não seria exatamente o ideal, né? Como ele foi membro aqui da Comissão Especial da Licitação, a gente tem essa regra máxima, né? Quem planeja não compra, quem compra não fiscaliza, né? É uma regrinha que a gente não esquece, né? De segregação de função. Então, eu diria, no mínimo, não é o ideal. No mínimo, não seria a melhor forma, né? Essa pessoa não seria o mais adequado sobre esse viés de controle, né? De segregação de função, de segurança.
Mas muitas vezes a gente também começa, né, verificando o que a instituição dispõe, qual é a estrutura institucional para o acompanhamento. E esse é um ponto que acaba sendo um ponto de afunilamento assim, que nós temos, que a gente passa. Né? Muitas instituições não têm, muitas vezes, pessoas, né, fiscais suficientes para a sua própria demanda. Então, a gente acaba passando por esse tipo de situação onde, muitas vezes, o próprio designado fiscal não seria não seria, né, dentro desse olhar, o mais adequado. Então, não há segregação, eu acredito aqui que há um comprometimento, sem sombra de dúvida, né? Porque pelo que você está me passando aqui, ele está atuando em todas as pontas dentro do campo, né? Então, não seria exatamente o mais apropriado. Deixa eu ver aqui, a Stephanie colocou aqui, deixa eu ver a pergunta da Valquíria, e a Valquíria é da FUNAR. Não foi incorporada pela 14133. Valquíria, a IN5, muito das diretrizes da IN5, muito dos conceitos estão sim na 14133, né? A gente chama isso, né, um fenômeno de nacionalização de regras federais, né? Desde o início, quando nós começamos a falar da 14133, isso sempre foi muito difundido, né? Então, a gente percebe, no que diz respeito à gestão e fiscalização, né, Valquíria, que nós não temos grandes novidades para as instituições que já usam a IN5 como referência. Então, para as instituições do Executivo Federal, não tem muita diferença, não tem muita novidade, porque já usavam muito dessas diretrizes que hoje estão na nova lei. Né? Vai sentir a diferença, a novidade, as instituições que não tinham a IN5 como uma referência de boa prática, né? Ou desconheciam a norma. Como a gente percebe aí viajando pelo país, estando em algumas instituições municipais, prefeituras, a gente percebe que há muitos servidores que não tinham, né? Não usavam a N5, não tinham, às vezes, nem conhecimento dela. Então, para estas instituições, muito da lei vai ser novidade. Então, de fato, tem muita coisa que está lá. Mas, por exemplo, assim, a nova lei, como eu mostrei para vocês no próprio aqui slide, depois eu volto, ela diz, vocês, né, a instituição vai regulamentar como vai se dar a fiscalização. Se é único servidor, se é equipe, se é uma área. Ela não diz como vai ser. A IN5 sugere uma estrutura. Ela sugere que haja uma divisão de atribuição entre gestor, que eu já vou chegar ali, né? Gestor, fiscal técnico, administrativo, setorial. Há essa divisão, né? Há essa estrutura sugerida na IN5 para contratos em regime demo. Mas essa estrutura nem sempre é compatível com todas as instituições. E nem sempre é a melhor forma diante de determinadas necessidades, diante de determinados contratos, por exemplo. Não há necessidade. Se eu estiver diante de contratos menos complexos, nós já vamos ver aqui, porque eu vou trazer alguns exemplos, tá? Então, eu vou conseguir esclarecer melhor esse ponto, tá, Valquíria? Mas vocês verão que essa estrutura nem sempre é necessária para todos os contratos. Agora, para contrato em regime demo, talvez seja a melhor forma. Então, a IN5, ela traz alguns contornos que a lei diz, vocês vão regulamentar. A IN5 fala está aqui no meu material, tá? Em recebimento provisório definitivo. A nova lei diz, regulamenta como vai se dar o recebimento. O recebimento é provisório, deve ser feito para obras, né, engenharia e serviços, obras e serviços de forma provisória e definitiva. E diz lá no parágrafo, vocês irão regulamentar. Então, a gente vê que muito da IN5 não está exatamente, né, a operacionalidade não está na norma, até porque a 14133 é uma norma geral, né? Então, essas questões operacionais precisam ser, de fato, né, regulamentadas, certo? Pergunta do Caio aqui, coloca aqui, deixa eu ver. Ah, não.
Gostaria de saber se o fiscal técnico pode estar em teletrabalho para fazer fiscalização de mão de obra exclusiva. Pois é, boa pergunta, né? Boa pergunta, Caio. Eu diria assim, ó, ele vai depender do seu regulamento. Então, há regulamentos, eu já me deparei com regulamento e de uma instituição, por exemplo, uma estatal, que a minha equipe, inclusive, participou da elaboração do regulamento, onde foi estabelecido expressamente que o fiscal técnico, no mínimo, para receber o objeto, ele precisa fazer uma visita em loco. Está lá no regulamento, no mínimo uma visita em loco. E ele precisa registrar isso, então, né? Por força da pandemia, como na pandemia não havia possibilidade de fazer a visita, aí então ele relatou, ele colocou lá no seu termo circunstanciado, no seu relatório, que ele se valeu de informações, de câmeras, para poder realizar, né, um recebimento provisório, para testar o cumprimento das obrigações. Então, se o regulamento não vedar, né, expressamente não falar, né, não vedar essa situação, eu diria que é possível. Mas a minha sugestão é que no termo de recebimento, que deve ser circunstanciado, haja, como o próprio nome sugere, as circunstâncias em que foi feito o acompanhamento. Então, a gente pode se valer de informações prestadas até por terceiros para poder fazer o recebimento. Mas a gente precisa deixar claro como isso vai acontecer, certo? Então, agora, por força da pandemia, muito eu falei sobre isso e sugeri que se circunstanciasse. Porque daqui a tanto tempo, né, daqui a 5 anos, se Deus quiser, a gente não vai lembrar muito dessa pandemia. Eu gostaria que assim fosse, né, que a gente lembrasse o menos possível, porque foi um período muito difícil, né, para todos nós. Mas, então, para a gente deixar claro, né, que nós estávamos em teletrabalho, que não havia possibilidade, que nos valemos de tal e tal recurso, certo? O Eduardo colocou aqui, da GRA Goiânia. Estive recentemente lá, Eduardo, em Goiânia. Cidade boa, né? É possível a discricionariedade ao fiscal ou a gestor, por exemplo, para dispensar abonário terceirizado a sair com 1 hora de antecedência, tendo em vista que o órgão encerra suas atividades às 17h? Ai, que pergunta capciosa, Eduardo. Porque, olha só, vamos lá. Se nós estamos diante... Primeiro ponto, Eduardo, a pergunta deve ser o seguinte: você está diante de contrato em regime demo, classificado com modelo de execução, regime de dedicação exclusiva de mão de obra? Porque se você estiver diante de um modelo assim, de dedicação exclusiva de mão de obra, que tem horário de trabalho estabelecido, é da essência do objeto que o empregado esteja à disposição do tomador de serviço lá, da tua instituição. Então, não poderia haver dispensa, porque isso seria como pagar por serviço não prestado, né? Porque é da natureza do objeto. Então, veja que eu entendo que contrato em regime demo, e é por isso que essa definição de modelo de execução é tão importante. Porque se você disser isso, eu diria, não pode haver dispensa. Se alguém disse que o empregado tem que estar às 8, é às 8. E se ele tem que ficar até às 18, é até às 18. Tá, mas as atividades encerram às 17. Mas por que colocou 18? Por que um planejamento foi feito até às 18? Qual é o motivo? O que se queria atingir? Qual é o resultado a ser atingido? Porque pode ser que seja porque... Eu não sei dizer qual foi o motivo. Compreendem? Mas isso faz parte da essência da necessidade, certo? Então, alterar, dispensar o abonário terceirizado, eu penso que não caberia, porque é da essência do objeto. E alterar isso estaria alterando a própria natureza, né? Nós estamos alterando o objeto em si. Isso demandaria um aditivo para ser feito, né? Uma alteração de horário deveria ser feito por aditivo. Isso teria impacto financeiro, inclusive, né?
certo? Então, esse é o meu olhar para isso. Agora, se não for um contrato em regime de dedicação, se é um contrato focado em resultado, entregável, talvez a dispensa, você está focando no que a empresa está entregando. Ele está cumprindo com o objetivo do contrato, né? Está tudo certo. Então, não poderia haver essa discricionalidade num contrato em regime de, focado em resultado. Né? Então, é isso que a gente precisa avaliar, né? É a essência da necessidade em si. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Do comandante Magalhães, da Marinha. Desculpa se eu pronunciei errado aqui o nome, mas é Magalhães. Ok. De acordo com o conceito de dedicação exclusiva de mão de obra de natureza contínua, com profissionais para trabalhar continuamente no órgão, ou seja, com dedicação exclusiva e de maneira contínua, pode o órgão não prever substituto por ocasiões de ausências, férias, licenças, o que de certa forma deixaria de ter característica de serviço contínuo? Pois é, né? Esse é um dilema que nós enfrentamos bem grande aqui, bem forte, né? A gente, com relação a essa questão, Magalhães, eu encontro divergência entre os próprios colegas que trabalham nessa área. Primeiro, pelo seguinte, né? Porque é da essência do contrato de natureza continuada em regime de dedicação a presença do empregado diante daquele horário estabelecido. Então, é muito da essência do objeto e não poderia, então, por conceito, ficar descoberto um posto de trabalho em nenhum momento, né? Porque a continuidade tem essa ideia de que esse objeto, né, precisa o tempo inteiro, né, conforme estabelecido ali. Mas, por outro lado, a gente tem essa questão de não substituição de férias, dependendo do objeto, das próprias exigências contratuais, dependendo da característica da instituição, do treinamento necessário para a execução, do próprio nível de qualidade exigida, de capacitação dos próprios terceirizados, muitas vezes há difícil substituição. E há instituições que preferem, então, que não haja substituição, porque entendem que a substituição pode acarretar um prejuízo da própria atividade, pela necessidade de capacitação, né, por segurança, enfim, por uma série de fatores. Então, eu particularmente defendo essa possibilidade, mas eu defendo que isso esteja lá desde o início do planejamento e a motivação disso, para que a gente possa, com esses contornos, já serem trazidos desde o início, lá desde o termo de referência. Então, eu acredito nesta possibilidade de não haver determinadas substituições, a depender do caso concreto, sabe? Da característica do objeto em si, certo? Então, eu já vi isso em algumas instituições, como, por exemplo, assim, contratos terceirizados de assessoria de imprensa, onde eu tenho profissionais que são treinados, que são capacitados, né? Que exige uma qualificação da mão de obra de difícil substituição. Então, tem instituições que preferem não haver substituição naquele período, haver férias e acabar junto com a empresa ajustando. Isso tem problema trabalhista? Tem, não é o ideal, mas pela característica eu entendo justificável. Mas se eu for te dar uma resposta objetiva, eu diria, depende muito da natureza do objeto isso. Depende muito. Como regra, eu diria que não é o ideal, né? Não é o ideal. Mas por exceção, eu defendo a possibilidade, inclusive da própria planilha ser ajustada a essa necessidade, ser construída a partir dessa necessidade bem motivada, né? Bem construída, tá? Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Nós já estamos quase no intervalo, depois eu sigo.
servidor que é da equipe de apoio pode ser fiscal ou gestor? Mais uma vez, né, Valquíria, tem essa questão aqui da participação, né, na etapa da seleção. Então, não seria o mais adequado, mas depende da estrutura institucional e do que ela regulamentar com relação a essa questão, né? Tá certo? Aqui tem uma pergunta da Mariana, do INEP. Com a possibilidade do trabalho remoto para terceirização, ela cita aqui uma medida provisória, né? Tendo em vista o disposto na resolução do CNJ, descaracteriza a dedicação de exclusiva mão de obra. Eu entendo que não há uma descaracterização, porque vai depender do que foi, da possibilidade de controle, Mariana. Eu penso assim que o que está lá na resolução do CNJ, quando ele fala em o empregado não trabalhar em outro contrato, né, em outra empresa, é pela possibilidade de controle, porque a conta vinculada ela é feita através da planilha, né, e através da análise documental, né. Então a empresa quita as obrigações, né, férias, 13º, para poder solicitar a liberação do saldo da conta depósito vinculado. E para que possa haver o controle, se o empregado ele trabalha em outros locais, né, fica difícil para a instituição analisar o documento entregue, para saber se o documento entregue confere com a realidade contratual. Por exemplo, assim, se um empregado trabalha em mais de um local, como é que o fiscal administrativo vai saber se foi pago corretamente média de horas extras, adicional noturno? Vamos dar um exemplo, né? Porque o fiscal administrativo, ele sabe o horário da execução do serviço na instituição, que determina tal a tal horário. Então, ele sabe aquilo ali. Agora, o que ele faz depois, se cumpriu, né, depois fica difícil. O que ele faz, né, fora. Então, foge a possibilidade de controle. O fato de haver trabalho remoto terceirizado não quer dizer que não haja possibilidade de controle, porque há trabalhos remotos em que há necessidade de ficar logado o tempo inteiro, porque a gente entende que a mão de obra é identificável. Então, haveria possibilidade de usar a conta depósito vinculado mesmo assim. Então, do meu ponto de vista, o que a gente tem que analisar, Mariana, é isso. Se há possibilidade de controle pleno da instituição com o trabalho remoto estabelecido ou não. Se a gente entender que há possibilidade de controle pela característica, eu diria que a gente pode seguir usando a conta depósito vinculado. Mas se a gente não tiver, né, a possibilidade de controle, porque nós não temos como controlar a jornada de trabalho à distância, porque não necessariamente há a mesma pessoa que tem que ficar logada, enfim, né? Aí então não usaria a conta depósito vinculado. Nós iríamos fazer a fiscalização de outro modo, de outra forma, não usando, né, procedimento de gestão de risco, né, da conta depósito vinculado, certo? Aqui, deixa eu ver uma outra pergunta aqui da Daniele. A Daniele da Anvisa. Daniele diz assim: quando há mais de um profissional fazendo a mesma atividade dentro desse período de 8 horas no dia, exemplo, eu tenho 5 demandas no dia e elas são resolvidas por profissionais diferentes. Quero apenas que sejam resolvidas, não importando qual dos profissionais que a empresa manda irá resolver. Isso também caracteriza a mão de obra exclusiva? Eu entendo que não, Mas o que a gente vai fazer, né, Daniele, daqui para frente? Né? Lá no modelo de execução, lá no termo de referência, a gente vai colocar isso. Esse contrato não é caracterizado como dedicação exclusiva de mão de obra, que não há necessidade do empregado ficar disponível, ser sempre o mesmo prestador de serviço disponível. A gente vai esclarecer como o contrato firmado vai atender aos seus objetivos. Então, se não houver exigências para que haja, né, a dedicação exclusiva, que seja o mesmo empregado alocado, porque o foco é no que essas pessoas estão te entregando,
eu diria que você vai adequar a fiscalização, o seu plano de fiscalização a esta realidade. Então, nós não vamos deixar de fiscalizar, inclusive a parte trabalhista, mas nós vamos classificá-lo dentro de uma outra faixa de risco, que não é a mesma faixa de risco dos contratos em regime demo. Eu vou apresentar para vocês uma sistemática, certo? Uma sistemática de classificação que eu tenho desenvolvido aqui e eu tenho eu tenho entendido, né, que ela tem sido bem interessante para as instituições, mas é apenas uma sugestão, é um modelo, tá? E vai resolver essa tua situação aqui, vai esclarecer o teu caso, tá? Depois do intervalo, tá bom? Deixa eu aqui novamente. Podemos utilizar os recursos retidos na conta vinculada sem determinação judicial para pagamentos de terceirizados, no caso da empresa deixar de pagar os salários? Ai, Maia, isso aí eu vou saber que eu vou passar essa bola para o João Domingues. O João acho que estará amanhã aqui na oficina, né? Vai tratar de conta depósito vinculada e pagamento pelo fato gerador, né? Vou passar essa bola para o João. Mas aqui podemos utilizar os recursos sem determinação para pagamento, no caso da empresa deixar de pagar os salários. Eu te diria o seguinte: primeiro ponto, né? A conta depósito vinculada é dela, o recurso que está lá é dela. Nós temos a gestão desse recurso, né? Então a gente precisa ter uma autorização para isso. Então, o contrato, em primeiro lugar, ele tem que fazer previsão de pagamento direto aos empregados. É o primeiro ponto, tá? Porque a conta, o recurso é dela, está contratado. Uma vez estabelecido a possibilidade, a conta depósito ela tem que ser utilizada, como ela é garantidora dos direitos trabalhistas relativos a 13º, férias e multa, eu só poderia fazer isso se depois de quitar essas obrigações a que ela se destina. Porque ela não é uma garantia contratual em si, ela não é uma garantia da execução do contrato. Ela é uma garantia no sentido de ser um procedimento preventivo para as questões trabalhistas. Então, ela tem que ser usada com uma certa parcimônia. Então, assim, se houver a quitação do 13º, férias, houver saldo na conta, houver um descumprimento contratual, estiver previsto em contrato, talvez a gente consiga usar o saldo da conta. Mas, como regra, já que a empresa deixou de pagar, não. Tá certo? Isso demandaria uma outra forma de agir, tá? Aí amanhã você repete essa pergunta para o João para ouvir a opinião do João, tá? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver aqui, o Major Gustavo, chefe da seção de licitações da 4ª Região Militar do Exército de Belo Horizonte. Jóia. Vamos ver, Major. No caso de falência da empresa, não pagamento dos funcionários, no caso dos funcionários entrarem na justiça, qual o melhor procedimento, tendo em vista que houveram na Lei 8666, em que a Justiça ordenou que a instituição pagasse as despesas trabalhistas ocorridas? Pois é, eu não consegui captar muito bem a sua pergunta, sabe, Major? Porque, pelo que você está colocando aqui, houve uma condenação, né? A Justiça ordenou que a instituição pague as despesas trabalhistas ocorridas. A gente está falando aqui das verbas trabalhistas dos empregados, é isso? Se eu não consegui exatamente assim entender qual é o contexto da pergunta aqui. O não pagamento dos funcionários, né? A empresa não pagou os funcionários porque ela está em falência e aí a justiça determinou o pagamento. Foi isso? É isso, né? Essa pergunta, assim, eu vou ficar devendo um pouquinho, tá? Eu não consegui situar. Depois, se você puder esclarecer, eu consigo ajudar, tá? Mas eu estou um pouco confusa. Para te responder, tenho medo de responder errado.
Tá bom, Major? Tenta me situar aqui, tá? Deixa eu responder aqui ao Antônio Luiz. O Antônio está aqui, deixa eu ver. Está no horário do nosso intervalo, né? O Antônio Luiz colocou aqui, aproveitando a pergunta feita pelo colega Eduardo, gostaria de saber se caso tratar-se de contrato por produtividade, como, por exemplo, serviço de limpeza e conservação, poderia o pessoal ser dispensado caso fique comprovado que foi cumprida a produtividade esperada? Pois é, aí é que vai depender. Eu diria, Antônio, eu defendo esta possibilidade de haver a dispensa do empregado, não, mas não haver a exigência de os empregados estarem à disposição. Porque o instrumento, porque quando estiver diante de serviços de limpeza e conservação, a gente vai pensar e vai estabelecer bem claro como é que eu vou fazer a medição do serviço. Eu vou pagar pela mera disponibilidade, posto de trabalho, eu vou medir os postos de trabalho, os horários de trabalho, ou eu vou medir através de um instrumento de medição de resultado focado em qualidade. Como é que eu vou aferir esses metros quadrados nessa área? O fato de ter um contrato cuja unidade de medida é metro quadrado, não quer dizer que ele tem um foco, né, em resultado, porque para ter esse foco em resultado, vai depender de como foi estabelecido essa forma de medição, né? E de acompanhamento. Então, eu diria o seguinte: se você tem um contrato de limpeza e tiver diretrizes de limpeza no instrumento de medição de resultado, por exemplo, de atendimento de tempo resposta, o empregado não necessariamente precisa estar ali. Mas eu poderia ter um instrumento de medição que tenha uma diretriz que diga que uma vez que houver serviços, né, emergenciais, haja o acionamento da empresa, ela vai ser acionada como? Aí nós vamos ter que dizer como é que ela vai ser acionada, como é que vai se dar essa ordem de serviço, e ela tem que atender a serviços urgentes em até 15 minutos. Se eu disser isso e eu tiver uma forma de aferir, o tempo de resposta da empresa tem que ser em 15 minutos. Então, se alguém entra no saguão da empresa, por exemplo, vai num banheiro e suja todo o banheiro, né? Uma criança passa mal, e aí, né, enfim, vomita no saguão, né? Vomita no sanitário, no banheiro, fica tudo sujo. Alguém faz uma hora de serviço e avisa: olha, tem uma sujidade no banheiro X ou no saguão Y. A empresa, uma vez que recebe essa ordem de serviço em 15 minutos, o empregado não precisa estar ali, mas ele tem que atender em 15. Se ele não tiver na instituição, talvez ele não atenda o tempo de resposta de 15. Talvez ele não atenda. Então, por consequência, a empresa pode deixar o empregado. Mas e se ele não tiver? Eu não vou descontar. Eu só vou descontar se ele não cumprir a diretriz. Então, é isso que a gente tem que ter muito claro. Qual é o modelo de execução e qual é a forma de medição que a gente vai adotar para esse serviço. Então, eu diria que é possível de dispensar nesse sentido. Eu não exijo. Eu exijo o cumprimento do que o instrumento de medição disser. Tem que me atender em 15 minutos. Não interessa onde esse empregado está. Tem que vir alguém aqui e limpar em 15 minutos, que é o que eu coloquei lá. Certo? Então, uma das diretrizes do IMR é o tempo de resposta à ordem de serviço. Aí eu resolvo essa questão. Eu resolvo. Porque eu não estou controlando o horário, eu estou controlando o resultado, certo? O que a empresa está me entregando. Qualidade. Tá bom? Vamos fazer intervalinho, gente? Após o intervalo, aí eu vou seguir aqui apresentando a vocês aí um modelo de plano de fiscalização, tá? Com uma classificação de contratos. 15 minutinhos? Autorizado, Isso. Stephanie? Autorizadíssimo, professora. Estamos aqui já, ó, mais de 780 acessos. Então, você que está aí, continua, aguarda esses 15 minutinhos.